Olha só, tá vendo minha lanterna? Essa lanterna tá acesa justamente para chamar a sua atenção. Atenção, mamãe e papai. Olha só, hein? Presta atenção. Aqui é um alerta. Um alerta para você, papai e mamãe. Você tá com um filho em casa aí e esse filho tá precisando da sua atenção, do seu amor, do seu cuidado. E isso é uma responsabilidade de mãe e pai. E atenção você, pai, que mesmo que não esteja morando com a sua esposa, sua ex-esposa, lembre-se, o filho é dos dois. É responsabilidade dos dois dar atenção. Isso é um alerta, porque nós já estamos aqui com a nossa psicopedagoga e nós vamos conversar agora com ela justamente sobre esse assunto. Vale lembrar que a neuropsicopedagoga tem, assim, um papel importantíssimo, não só nas escolas, mas também no dia a dia. De repente a escola não tem uma psicopedagoga, mas você como mãe pode buscar uma profissional dessa área. E a Ariane Lara Ribeiro hoje veio para cá para explicar bem direitinho pra gente o que é a dislexia e como é que ela afeta de uma certa forma na aprendizagem do seu filho. Primeiro, vamos explicar para quem está em casa, Ariane, bom dia. Bom dia, vamos. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada. Explicar para quem está em casa como é que acontece a dislexia, se já vem logo do bebezinho, bem, né, daquele momento que ele está na barriguinha da gente para frente, quais são os cuidados que a gente tem que ter, enfim. Então, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? É muito bom poder falar sobre essa temática nesse dia tão importante, dia 16 de novembro, que é o dia de conscientização sobre a dislexia. Primeiramente, a dislexia é um transtorno da aprendizagem específico da leitura, certo? O que acontece com o cérebro da criança com dislexia, né? As partes afetadas são a parte desse lado esquerdo do cérebro, né? O lobo occipital, que ao processar essas informações, né, ele não consegue reconhecer letras, sons, fonemas e grafemas. Então, a criança vai apresentar essa dificuldade logo nos primeiros anos de vida. Então, a família deve estar bem atenta. Quais são os sinais que essa criança apresenta inicialmente? Primeiro, os atrasos na fala, né? Criança de 2 anos não está falando, né? Quem é que a gente deve procurar aí? A fonoaudiologia, né? A área da fonoaudiologia, para estar fazendo intervenções nesse ramo, né, da área dos atrasos da linguagem. E antes que a criança aprenda a ler, né, que vai ali em torno dos 6 anos, 8 anos, 9 anos, as 3 primeiras fases desse desenvolvimento, a família precisa estar bem atenta, porque os sinais vão aparecer no período da alfabetização, né? E aí é onde chega a grande necessidade das famílias, a queixa das famílias. Por que essa criança não está aprendendo a ler? Por que ela está apresentando tanta dificuldade? A gente precisa lembrar que muitas vezes a dislexia não tem uma causa somente neurobiológica, mas também problemas da didática da escola, né, no processo de ensino-alfabetização daquela criança que está sendo deficitário. Os estímulos que aquela criança está recebendo, será que estão sendo suficientes, né? Então, assim, será que aquela criança está imersa em um meio onde ela possa ter acesso à leitura? Então, tudo isso influencia nessa dislexia. Interessante quando você fala a respeito desses cuidados todos, né? A mãe e o pai têm que observar bastante a dificuldade dessa criança, né? A questão da fala, a questão do ver, do ouvir. É interessante que a mãe faça também, quando ela começar a observar essas questões acontecendo, seja em sala de aula, porque ali é um momento que ela vai estar prestando atenção nessa outra educação que ela tem a partir da escola. Porque ela já tem uma educação em casa, ela vai para a escola, ela vai começar a se adaptar a um novo ritmo de vida, que é a educação didática, né? Sim. Aquela educação que você vai para a escola. É interessante que a mãe faça um check-up, por exemplo, ver como é que está a audição, como é que está a vista dessa criança, analisar os momentos e horários para ela se adaptar ao horário de estudo. Tudo isso tem que ser observado? Com certeza, Vanusa, assim. Antes da gente diagnosticar, o diagnóstico da dislexia, ele é um diagnóstico que é dado de maneira tardia, né, dentro dessa infância, não é logo dado de cara. Sim. E por isso que as famílias, os profissionais, eles devem observar antecipadamente todos esses fatores orgânicos. Como que está a visão, como que está a audição dessa criança, como que ela está recebendo essas informações, porque as crianças com dislexia, elas tendem a ler uma frase
e esquecer o que leram. Então é bem cansativa a leitura para essas crianças elas passam por outros problemas também. A forma como elas se enxergam, né? Elas se enxergam de maneira, elas tendem a ter uma baixa autoestima. Né? Por quê? Porque são sempre reprimidas na escola, são sempre tidas como crianças preguiçosas, porque não aprende, porque não quer. Muitas vezes a família logo associa, porque não quer, só pode ser porque não quer, porque está todo mundo lendo. Por que ele não está lendo, né? Então aí a gente também deve estar atento. Lá na educação infantil, ainda que a criança não seja inserida diretamente no processo de alfabetização, mas é extremamente crucial que a família observe se essa criança consegue memorizar as histórias que ela escutou lá. E aí, filhinho, o que você escutou hoje na escola? A criança vai dizer, mãe, foi a história dos 3 porquinhos, mas ela não vai lembrar a sequência didática da história dos 3 porquinhos. Isso acontece bastante, né? E a dislexia, ela vai seguir ao longo da idade dessa criança, até na fase adulta? É algo que não vai embora? Como é que funciona? Por ser um transtorno biológico, né? Então ele é inerente à pessoa. A pessoa segue a vida inteira com aquele transtorno. Mas tem o tratamento psicoterapêutico, que é feito com a psicopedagogia e a fonoterapia, certo? Que vai dar esse auxílio nessa criança. Albert Einstein era disléxico. Até porque são extremamente inteligentes. Exatamente, são crianças extremamente inteligentes, extremamente competentes e cheias de muito potencial para alcançar, né, essas metas que são estabelecidas. Apenas há uma falha nesse reconhecimento e identificação das letras. Então, sim, com certeza você vai encontrar adultos com dislexia, como você vai ver vários famosos, né? Poxa, o Albert Einstein, criador da teoria da relatividade, tinha dislexia. E a dislexia dele, porque há 3 subtipos de dislexia. A dislexia visual, a dislexia auditiva e a dislexia mista. E o que significa a dislexia visual? A criança, por exemplo, o dia news. A criança vai ver o D virado, pode confundir o D com o B, não é verdade? Então ela vai ter essa inversão. Essa é a dislexia visual. A dislexia auditiva, ela vai ler o Dia News, mas ela pode ler Bom Dia News, o Bom Dias News, por conta da inversão, certo? E a dislexia mista é as duas. Ela apresenta uma incapacidade total, tanto na audição quanto na visão, para compreender essas letras, esses fonemas e grafemas. Interessante que com esta situação e com esta conversação da gente hoje, chama atenção não só para as crianças, né, para os pais das crianças, mas também para as empresas, que muitas vezes tem um profissional como este dentro da empresa e muitas pessoas acabam perdendo seus trabalhos, perdendo seus empregos, não pela falta de responsabilidade, mas justamente pela dislexia. Talvez existam pessoas que nem saibam que tem essa questão na vida delas, né? Exatamente. A dislexia ela já está atingindo cerca de 7 a 17% da população mundial. Ou seja, tem uma grande parcela de pessoas com dislexia no nosso meio, né? Então, assim, a gente precisa... Esse diálogo de hoje é muito importante para que as pessoas se conscientizem sobre essa dislexia. Tem um zelo, né? Uns para com os outros. Quando você começar a observar que algo está acontecendo, não você deixar para lá, mas você tentar ajudar essa pessoa. De repente... tudo que ela precisa é buscar um profissional para que ela tenha qualidade de vida, né? E muitas vezes a pessoa acredita, não está aprendendo a ler porque é burra, ela já cria aquela crença limitante. Né? Não, ela esquece da condição neurobiológica dela, da dislexia. Ela esquece dessa condição e não busca ajuda e se limita muito ao que ela escutou. Não, porque é burra, escutou a vida inteira que era burra, porque era disléxica. Aí, não, porque é burra, não aprende, né? E aí, evita procurar ajuda, evita procurar a intervenção psicoterapêutica. Nós vamos fazer o seguinte, nós pedimos para o nosso telespectador participar e nós temos telespectadores maravilhosos. Muito bom dia para vocês. E legal. Vamos para as perguntas, olha aí. Bom dia, sou Dina Paiva. Queria saber se as pessoas com dislexia têm dificuldade de concentração. Sim. Com certeza, é a Dina, né? Isso. Sim, Dina, com certeza. Primeiramente, por quê? Porque já gera um esforço mental muito grande para a pessoa ler, né? E grande parte do nosso trabalho diário, da aprendizagem, requer leitura. Então, o que vai acontecer? Aquela pessoa ela vai ter que ter um esforço mental muito grande. Vai ter que trabalhar muito a mente, esforçar muito a mente. E aí ela vai se tornar, muitas vezes, uma pessoa dispersa, vai ter essa dificuldade na concentração.
E com o tempo, né, vi aí uma em cima, né, com o tempo a dislexia, quando não há tratamento, quando não há intervenção, quando não há esse olhar do profissional, ela pode se agravar ainda mais. Que é a pergunta da nossa outra telespectadora. Bom dia, me chamo Val, moro no Primavera. Muito bom dia pra você, minha querida. Bom dia. A dislexia piora com o tempo? A doutora acabou de falar, na verdade, a psicopedagoga acabou de dizer que sim. Exatamente. Quando não há o tratamento, quando não há o olhar dessa pessoa para essa dificuldade que ela está apresentando na leitura, com o passar do tempo, ela vai se agravar sim. Ela vai, muitas vezes, essa pessoa vai evitar até realizar leituras, entre outros. Nós temos mais uma pergunta, me chamo Aparecida, bom dia. Eu queria saber se... É porque nós estamos com uma dificuldade aqui na leitura, porque a gente está meio que... deixa eu ver aqui. Se com a dislexia pode fazer prova da mesma maneira que o restante dos alunos. Como, por exemplo, o Enem. E simulados. Legal. Isso é muito legal ela falar sobre isso, porque o que a gente tem percebido é que, a partir do momento que a pessoa descobre, ela vai ter que ter a comprovação de que ela tem dislexia. Esse é o primeiro passo? Sim. A partir do momento que a família identifica, ou até o próprio adulto, ele já pode recorrer à ajuda psicoterapêutica. O fonoaudiólogo é o profissional responsável por estar emitindo esse laudo. Assim, posteriormente, ele vai dar sucessão a esse tratamento com o psicopedagogo ou o neuropsicopedagogo, que vai fazer essa psicoeducação. E aí, com esse laudo, ele vai ter muitos direitos. Dentre eles, né, porque a prova oral, a leitura da prova oral, mais tempo de prova em simulados, Enems, e concursos também, porque esse aluno ele consegue captar o que está sendo pedido, mas ele não consegue, ele tem uma confusão mental ali na hora que ele vai realizar a leitura. Assim como para nós, essa leitura está um pouco turva para nós, assim também é para a pessoa portadora de dislexia. Interessante. Né? A dificuldade que ela tem ali para ler, né? De repente aqui, nós estamos aqui com um probleminha aqui na leitura porque realmente está turvo, né? Mas assim, isso é o que acontece com aquela criança. Com o processamento mental. Nossa, que difícil, porque né? antes de aprender a ler, a gente precisa alcançar alguns pré-requisitos. E quais são esses pré-requisitos que a gente precisa alcançar? Domínio da linguagem falada, domínio da linguagem escrita. Então, primeiro, antes da criança aprender a falar, ela canta, ela dança. Tudo isso é pré-requisito para a leitura. A pessoa que sofre com a dislexia, ela tem algumas coisas que ela se diverte mais, que chama mais a atenção dela, e aquelas que causam uma certa dificuldade, ela vai colocando meio que de lado. Exato. Tem isso? Sim, com certeza. Até porque, assim, a pessoa com dislexia, a leitura, gente, é quase tudo. Né? A gente sabe que a gente está imerso em um meio muito gráfico, muito visual e tem muita leitura. Olha só o WhatsApp, mensagens de texto, né? Então, assim, você vai ver que são pessoas que vão preferir mais áudio também, tem esse critério, né? Que a gente pode estar avaliando, mas esse é um dentre vários outros, né? Então, assim, não é uma pessoa que... Não é porque a pessoa é preguiçosa, não é porque a pessoa não quer ler. Ela tem uma dificuldade. Ela tem uma dificuldade, ela apresenta uma dificuldade cerebral nessas gnosias, né? Nessas praxias cerebrais. Vamos para a última pergunta. Bom dia, sou Fátima. Como os professores podem ajudar os alunos em sala, na verdade, com dislexia, identificá-las? Os professores são cruciais nesse processo, né? São fundamentais porque eles passam mais tempo com essas crianças. Eles passam muito tempo. Então, como é que eles vão identificar? Ali, durante o processo de leitura, por exemplo, vai ter o ditado. O famoso ditado, que é um desafio enorme para essas crianças. Essas crianças sofrem muito. Essas crianças sofrem bastante, né? Então, na hora do ditado, o professor pode observar se aquela criança vai apresentar dificuldade. Ele vai ditar bom dia. Escreva bom dia. Como essa criança vai escrever essa palavra? Ela vai acrescentar mais letras? Ela vai invertir as letras das palavras? Então, o professor já pode observar a partir daí quais são essas dificuldades presentes no ditado, no exercer do seu dia a dia. O profissional, o professor, ele já pode estar ajudando a identificar quais são essas dificuldades presentes e persistentes e encaminhar para os profissionais, como psicopedagogo, fonoaudiólogo, para estar fazendo a devida intervenção.
Muito bom. Aí daqui a pouquinho a gente vai estar com um empreendedor aqui que trabalha com peças bem interessantes. E aí a gente, obviamente, vai aproveitar esse momento para a gente casar daqui a pouquinho sobre esse assunto. Os jogos, eles influenciam muito? Como é que a gente pode como é que a gente pode adaptar determinados brinquedos, determinados jogos para essas crianças com dislexia? É extremamente importante que a gente aprenda a falar a linguagem da criança. Sim. E os jogos, eles são fundamentais nesse processo, porque eles vão ajudar no treino de habilidades cognitivas. Como, por exemplo, você está segurando um tabuleiro de xadrez, certo? Nesse tabuleiro de xadrez, a criança pode estar desenvolvendo habilidades como raciocínio lógico, orientações espaciais, e muito mais, né? Porque ela vai trabalhar a atenção compartilhada, a atenção concentrada e muitas habilidades de atenção. Inclusive, Fabrício, você pode até mostrar aqui que nós estamos aqui, olha, observa aqui, pode até tirar o caracteres, tá bom? Para que as pessoas possam ver. O nosso convidado de hoje vem trazendo peças em madeira. E achei super interessante porque aqui é um tabuleiro de xadrez e ao mesmo tempo da dama. A mãe pode utilizar uma peça como essa dentro de casa para trabalhar essa dislexia? Com certeza. Ela pode pegar as pecinhas que estão do lado, colocar o formato das letras, por exemplo, né? Em cada pontinha dessa que você está mostrando e pedir para a criança colocar na ordem, por exemplo. Sim. Coloca na ordem, um do ladinho do outro. Pronto. E aí vamos jogar, vamos fazer essa troca de turno, vamos brincar, vamos alternar. Vai mexendo automaticamente com o cérebro. Exatamente, né? E além do mais, que ela vai estar trabalhando aspectos lúdicos nessa Sim. aprendizagem e que a criança vai desenvolver com certeza com muito mais aptidão esse aprender, vai se tornar muito mais dinâmico. Assim como também tem trem, como tem avião, que a criança pode trabalhar o som das letras do trem, por exemplo, trabalhar o som do trem, dessa sílaba trem, do avião, né? Quem rima com avião pode trabalhar muitas demandas com esses objetos também. Muito bom. E daqui a pouquinho nós vamos estar com o empreendedor falando dessas peças lindas e que de uma certa forma casou também aqui no nosso programa. Agora sim, bom lembrar que a mãe que está em casa não pode, em hipótese alguma, desistir dessa dificuldade dos seus filhos, porque existem mães e pais que eles acabam sofrendo com essa situação. Para eles também é uma situação muito dolorosa. Por exemplo, pode acontecer da criança não ter a dislexia, mas ter algo parecido, como déficit de atenção? Com certeza, né? Primeiramente, é um grande desafio para os pais já assumirem essa maternidade, já assumirem essa paternidade, dentro de todas as demandas do dia a dia. Dentro de todas essas demandas do dia a dia, é um desafio para as famílias. Então, é um desafio também para as famílias aceitarem que as crianças possuem algum diagnóstico. Por quê? Porque vai exigir mais tempo, vai exigir mais responsabilidade dessa família. E sim, as crianças podem apresentar sinais de dislexia e não terem dislexia. Apenas um déficit de atenção, uma dificuldade nessa atenção, uma dificuldade também no processo de processar essas informações. E com o tempo isso vai passando, ele vai chegando numa fase da adolescência e aos poucos ele vai vendo que ele consegue lidar com essa situação, Mas né? com o tempo só passa se tiver a intervenção, se tiver a estimulação correta e coerente daquela necessidade. Muito bom. Ariane, eu vou aproveitar que você está aqui com a gente. Antes da gente encerrar essa nossa conversa, queria que você, junto comigo, pudesse ver algumas dicas que a gente trouxe de livros para as crianças e até para os pais, para as mães, né, que falam sobre esta dificuldade de aprendizagem. Dá uma olhadinha aí. Às vezes, é difícil explicar a uma criança com dislexia as características e comportamentos típicos dessa dificuldade de aprender. Por isso, a gente listou alguns livros lúdicos e coloridos escritos numa linguagem infantil para fazer as crianças com dislexia para prestar muita atenção e também aprender. Primeiro livro, João, preste atenção. A história dele é: João estava muito feliz. Ele havia passado de ano e com notas boas. Com 9 anos completos, João tem dificuldades de aprendizado. Foi só no meio do ano que uma psicóloga amiga de sua mãe começou a ajudá-lo. Ela conseguiu fazer com que todos compreendessem melhor a dificuldade de João. O distúrbio que João apresenta, a dislexia,
não impede que ele tenha uma vida escolar normal, apenas requer atenção especial. 2. Tenho dislexia. Esse livro descreve a história de uma menina que, depois de descobrir que a dislexia é a razão das suas dificuldades, percebe que precisa de ajuda e que deve se esforçar mais do que os outros meninos para aprender a ler e a escrever. Paulo e a difícil tarefa de aprender a ler. Terceiro livro. Esse livro conta a experiência de Paulo quando está aprendendo a ler. Tem o objetivo de auxiliar crianças, adolescentes e a seus familiares a compreender melhor a dislexia e os sentimentos que envolvem os que sofrem com ela e que não sabem o que fazer perante essa dificuldade de aprendizagem. Quarto livro. Osmar, o cãozinho que trocava letras. Trabalhando as diferenças e a inclusão social, esse livro conta a história de Osmar, um cãozinho que troca letras. Fala de forma descontraída sobre a dislexia e o bullying. Em linguagem infantil, tem o intuito de servir como alerta e orientação aos pequenos para a solução de problemas semelhantes. O que nós queríamos no programa de hoje, já que era para falar sobre este assunto, era mostrar todas as dificuldades, mas também todas as facilidades que você, mamãe e papai, pode ter em ajudar seu filho logo na infância, para que ele tenha uma fase de adolescência ou até mesmo na fase adulta, uma qualidade de vida melhor. Sim, e aí a gente trouxe a nossa psicopedagoga para poder nos ajudar. Foi muito legal e a gente quer agradecer. Eu agradeço imensamente o convite, é maravilhoso poder falar sobre essa temática e conscientizar essas famílias para poderem ajudar cada vez mais essas crianças para que não desistam, né? Porque há infinitas possibilidades dentro desse universo. As crianças com dislexia tendem a ter uma criatividade elevada, né? Tendem a se ter mais empatia, né? A ter essa visibilidade. Então, a gente precisa aproveitar essas potencialidades dessas crianças. Não devemos simplesmente só focar na dislexia da criança, mas nas outras possibilidades que ela pode oferecer também. E é maravilhoso poder Muito voltar. bom. Ariane, foi um prazer ter recebido você aqui hoje, tá bom? Quem quiser entrar em contato com ela, apareceu aí na telinha, tá? O Instagram dela. Sim. As pessoas podem entrar no direct, né? E falar especialmente com você. Sim, com Obrigada, certeza. viu? Eu que agradeço. Continue aí com a gente.